Internacional encaminha empréstimo de David para o São Paulo. Jogador que chegou nessa temporada do Internacional e não acabou agradando a direção e nem a torcida do Internacional. E é um jogador que a direção faz de tudo para se livrar para a próxima temporada. No vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes de como está essa negociação com o São Paulo. Além disso, também quero te dar mais atualizações sobre a negociação do Gregore envolvendo o Inter Miami, volante que nesse momento está na mira do Internacional para a próxima temporada depois da não vinda do Lucas Romero, que acabou fechando com o Clube Leão do México. Além disso, também quero te trazer mais atualizações sobre um outro volante que está na mira do Internacional, Caio Vinícius, jogador que atua no Fluminense e nessa temporada foi destaque pelo Goiás. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal quando deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveitar e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link que está aparecendo aqui abaixo e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando sobre o David, tá? O jogador que chegou nessa temporada pelo Internacional. O Inter naquele momento, né, quando era um jogador que foi destaque no Fortaleza, ainda no ano de 2020, foi um jogador que jogou, foi bem, né, e trabalhou com o Rogério Ceni em 2020. Em 2021, né, acabou trocando de treinador e ele foi novamente um destaque. Em 2022, o Inter contrata o jogador por cerca de 11 milhões de reais por 45% dos direitos econômicos. Ou seja, toda a porcentagem do David custaria cerca de 23 milhões de reais, mas o Inter optou por não fazer esse tipo de negociação. Só que esse atleta acabou não agradando a direção do Internacional e acabou agradando menos ainda a torcida do Inter. E além disso tudo, é um jogador que hoje recebe na casa dos 400 mil ao mês. E a direção agora pretende se desfazer desse jogador para conseguir abrir um espaço na folha salarial para conseguir trazer um novo reforço para o lugar do David que possa agregar. E além disso, o Inter tentar recuperar o investimento que gastou, que foi cerca de 11 milhões de reais. Só que hoje, como o David está em baixa, é um jogador que nenhum clube do futebol brasileiro pagaria, né, 11 milhões de reais. O São Paulo hoje é o principal interessado, porque o São Paulo é treinado pelo Rogério Ceni e o Rogério Ceni gosta muito do David. Por isso que é um jogador que tá perto e tá com uma negociação encaminhada para lá. Entre David e São Paulo já tá tudo acertado, já tá tudo fechado. O que falta agora? São Paulo definiu o molde de negociação com o Inter. A gente sabe que o molde de negociação deve ser empréstimo até o final de 2023, com um passe fixado em 11 milhões de reais, que foi que o Inter gastou neste ano para comprar o David. Só que o problema, né, o impasse que está tendo nessa negociação é quanto ao salário. Como eu te falei, ele ganha 400 mil ao mês. São Paulo não teria interesse em arcar com toda essa porcentagem do salário, né? Arcar com 100% dos salários. Gostaria de pagar daqui a pouco uns 300, 350 mil e o Inter pagar o resto. O Inter não, o Inter quer que o São Paulo pague tudo todos os vencimentos do David para o Inter, né, se desfazer do David, entre aspas, na folha salarial. O David já tem um contrato longo com o Internacional, então é um empréstimo onde o Inter tem que torcer, né, cruzar o dedo para ele dar certo no São Paulo e depois o São Paulo conseguir comprar ele. É um jogador que nesse momento deve deixar o Internacional. O Inter quer se desfazer do jogador, mas quer que ele vá com todos os vencimentos para o São Paulo. Hoje é uma negociação que está caminhando bem, a tendência é que ele vá para o São Paulo, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre um nome que está na mira, né? Inclusive foi o nome que o Inter fez proposta nesta semana, que é o nome do Gregore, o volante que atuou no Inter Miami, é um jogador que foi a contratação, a venda mais cara da história do Bahia e também da história do Nordeste por 2 milhões e 900 mil dólares, né? É um jogador que nesse momento tá até que bem lá no Inter Miami, é um titular absoluto por lá e tem esse principal empecilho, é um jogador que tem contrato até final de 2024, ou seja, é um jogador que tem um contrato longo.
O Inter Miami, né? O Inter tinha feito uma proposta inicial de empréstimo com opção de compra de uma temporada, arcando com salários, né? O Inter Miami não deve aceitar essa proposta, porque eles contrataram há 1 ano atrás, né? Eles compraram ano passado o Gregory e pagaram ali cerca de 16 milhões de reais. E nesse ano ele ainda é titular e vem jogando bem lá no futebol da MLS. E por isso eles não gostariam de liberar esse jogador de maneira gratuita, até porque ninguém no futebol é bobo desse jeito. Por isso que a negociação do Gregory é considerada extremamente complicada, porque o Inter não vai colocar dinheiro no negócio, porque o Inter não tem dinheiro para colocar no negócio. Se vocês não perceberam, o Inter acabou de pagar, né, ou vai pagar ainda, 4 milhões e meio pro Wanderson junto ao Krasnodar. Além disso, o Inter tem que comprar o Vitão por mais 4 milhões e meio no mínimo. Ou seja, só nessas duas negociações a gente já está falando em 10 milhões de euros, 50 milhões de reais. Por isso que hoje o Inter não teria investimento para comprar. Por isso que vocês estão vendo, por exemplo, o Inter nesses moldes de negociação ou a contratação a custo zero, como foi, por exemplo, o caso do Mário Fernandes, ou, por exemplo, contratações por empréstimo. Então o Inter está tentando ver e está tentando ser criativo no mercado, que nem foi nessa temporada. Só que principalmente esses investimentos que o Inter vai ter que fazer, no caso do Wanderson e no caso do Vitão, estão prejudicando o Inter para trazer novos reforços. Só que o Vitão e o Wanderson são hoje duas titularidades, duas unanimidades dentro do Internacional. Por isso que não daria para se desfazer desses dois atletas, tá bom? Mas o Gregory hoje é um nome que está muito perto de ser descartado, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Caio Vinícius do Fluminense, tá? O volante que nessa temporada foi destaque pelo Goiás, foi um jogador que o Capa, né, Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, indicou para o técnico Mano Menezes. O Mano tava pedindo um jogador, né, um volante de estatura, de posição física, e o Caio Vinícius seria esse nome, tá? Só que eu quero começar só para tranquilizar vocês, tá? O Inter pretende trazer 2 volantes, né? 2 camisas 5. Todo mundo sabe que hoje o Inter tem à disposição mesmo apenas o Johnny e o Matheus Dias, porque o Gabriel só volta a partir de abril. Com o Gabriel voltando, o Inter vai ter 3 volantes: Gabriel, Matheus Dias e o Johnny. O Johnny deve ser vendido agora, né, na janela agora de janeiro, quando se abre, né, do mercado europeu, ou na janela de julho. Deve ser vendido em uma dessas duas janelas de transferência. Ou seja, o Inter vai ficar apenas com o Gabriel e com o Matheus Dias, que ainda é um jogador que está surgindo. Por isso que a direção internacional pretende trazer 2 camisas 5. É porque o Matheus Dias também pode fazer, né, uma função de segundo meio campo ali no lugar do Carlos de Pena. Porque a direção quer trazer um volante mais afirmado e um volante para reforçar o elenco. Esse volante para reforçar o elenco seria o Caio Vinícius, onde o Inter já fez sondagem, já sabe os valores, mas ainda é uma negociação que está em estágio inicial, tá? Nada avançado ainda. E além desse nome, o Inter pretende trazer um centroavante afirmado um volante afirmado para ser esse cara, né, o camisa 5 do Internacional. A ideia era ser o Lucas Romero, acabou melando a negociação. Depois a ideia era agora ser o Gregory. Possivelmente vai melar a negociação. Então o Inter está atrás de um volante mais afirmado, mas também quer um volante para reforçar o grupo. Até porque nem o Matheus Dias, nem o Gabriel e possivelmente nem o volante Rominho vão ter uma característica tanta de imposição física como o Caio Vinícius poderia entregar para o técnico Mano Menezes, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!